estas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Amém. Feche as suas Bíblias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, Senhor Jesus. Maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 22, de 18 a 21, que diz o seguinte: mas será que o mundo está vivendo o que diz a Bíblia? Mas será que o apóstolo João recomendaria isso que ela fala, se ele antes não tivesse ouvido essas palavras do próprio Jesus, enquanto ele esteve na prisão? Certamente que não. Mas a Bíblia fala o tempo todo sobre aqueles que pregam o Evangelho de forma diferente. E vamos ver o que diz Deuteronômio 4:2. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuíres dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Enquanto isso, a ciência muda a geografia do mundo todos os dias, desde o começo até os dias de hoje. Mas a palavra de Deus não muda, e ainda aqueles que pensam diferente. A Bíblia não deixa dúvida quanto ao que nela está escrito, mas as suas interpretações nos obrigam a ficar atentos e cautelosos, porque a Bíblia é única e nela nada deve ser mudado, desde a sua origem até agora, e dela nada pode ser tirado, porque contraria a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu quero citar um exemplo maravilhoso que eu encontrei na Bíblia e vejo acontecendo nos nossos dias. Mas a Bíblia, em Atos 2:42, que diz que no Pentecostes milagres aconteceram e as conversões ali realizadas eram genuínas e verdadeiras. E os prodígios ali aconteceram. Os novos convertidos se dedicavam a partir do pão entre os irmãos e se dedicavam às orações para que a sua fé fosse crescida, fosse fortalecida e não esfriasse. Que os milagres não paravam de acontecer e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, sem divergência entre eles, distribuindo aos seus irmãos de acordo com a necessidade de cada um. Este é o verdadeiro exemplo que a Bíblia nos ensina e não devemos esquecê-los, principalmente numa época como essa na qual vivemos, porque aqueles que receberam a missão de pregar precisam viver de acordo com a palavra de Deus que está na Bíblia. Mas eu fiz questão de trazer essa mensagem no dia de hoje, porque eu fui surpreendido recentemente com um exemplo maravilhoso, muito difícil de acontecer nos nossos dias. Quando é comum ter um irmão ultrapassando contra o outro, e muitas vezes se esquecendo que é um pregador do Evangelho. Recentemente, recebi a visita do irmão Jorge, que aqui se encontra presente, e da irmã Maria. E logo ao chegar, o meu irmão me disse: JJ, seu apartamento é muito bom, mas já está na hora de receber uma nova pintura. Compre um material que eu me proponho a realizar. E depois de uma bela pintura, eu quis saber o valor que ele iria cobrar. Para minha surpresa, a resposta foi a seguinte: não lhe custou nada. É um presente meu e da pastora Maria. Glória a Deus! Aleluia! Nada pode ser mudada. E eu procuro viver de acordo com a Bíblia e não de acordo com o ensinamento do mundo. Mas eu confesso que é muito difícil ver esses exemplos no dia de hoje, quando muitas vezes temos um irmão ultrapassando contra o outro, vivendo os ensinamentos do mundo,
entristecendo o coração de Deus. Por isso dizia o rei Davi: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Aleluia, glória a Deus. Deve ser valorizado. Chosalamanaya, suemanaya, mastecamalaya. Justiça como que vivemos hoje, e cheio de conflito, onde o Espírito Santo já não habita mais. Aleluia! A primeira Bíblia que surgiu no mundo foi a Torá, que em hebraico significa o caminho que devemos seguir. E a nossa Bíblia exerce o mesmo papel. Glória a Deus. Desde a sua origem até o dia de hoje, muito embora sendo mal interpretada. E enquanto a tradição judaica afirma que o Pentateuco, que se resume nos 5 primeiros livros da Bíblia, foi escrito por Moisés, uma outra corrente afirma que cientificamente nada existe que comprove. E tem sido tema de muitos debates, prevalecendo a hipótese documentária de que o Pentateuco foi escrito por diversos autores de diversos locais da Palestina. Mas existe ainda os que dizem que ela foi escrita na Babilônia, depois do exílio, 700 anos depois de Moisés. E dessa forma o mundo vai girando e trazendo confusões cada vez maiores. E conforme essa confusão vai crescendo, cresce também o número de ateus entre as pessoas que Deus havia escolhido para viver com Ele. E é por isso que Cristo disse: bem-aventurados são os que não viram e creram. E enquanto isso, a ciência continua fazendo novas descobertas, mas não consegue contrariar o que diz a Bíblia até os dias de hoje, porque dela não pode sair uma única palavra, e por isso dela não pode ser tirada uma palavra sequer. Aleluia! Glória a Deus! Agora, enquanto isso, o mundo se modifica em uma velocidade gigantesca, mas a Bíblia permanece a mesma desde a sua origem, porque Deus não permite que ela seja mudada, mesmo com toda a evolução da raça humana. A primeira civilização era nômade e se alimentava de frutas e raízes, além de peixes, carne de caça, legumes e outros alimentos que encontravam pelo caminho. E logo começaram a cultivar cereais, como trigo, cevada, e produzir vinhos da melhor qualidade. O pão foi o primeiro alimento produzido para consumo e em alta escala. Mas, de um modo geral, o cardápio deles se resumia em carne de caça, legumes, verdura, inhames, doces e batatas. E foi dessa forma que a espécie humana foi evoluindo e se renovando até os dias de hoje. Mas a Bíblia continua a mesma. Aleluia, glória a Deus. Os primeiros habitantes que habitavam das terras eram homens rudes e gigantes, uma espécie de protótipo de uma geração que viria a seguir. Eles inventaram o ferro, mas de um modo geral não era inteligente. A saúde era tratada à base de curas e fé religiosa. E somente no ano 431 a.C. surgiu o primeiro hospital do mundo em uma região onde hoje está localizado o Sri Lanka. Agora, o que acontece? Depois de séculos e séculos, foram construindo na Índia locais para a recuperação de enfermos, vindo a seguir a construção do moderno hospital em Florença, na Itália. Mas há quem diga que há 300 anos antes de Cristo a medicina já existisse entre os assírios babilônicos. Foi a Grécia, mas foi a Grécia que ficou conhecida como o berço da medicina. E foi lá que nasceu Hipócrates, considerado até agora o pai da ciência médica. E dessa forma, o mundo vai evoluindo em uma velocidade como nunca vimos antes. Mas a Bíblia continua a mesma, porque ela não pode ser mudada. A mensagem da Bíblia... Glória a Deus, aleluia. E não podemos viver contando a igreja no mundo, pregando de acordo com a nossa própria convicção. Porque existem punições severas para aqueles que dela tirarem uma só palavra. Existem vários planetas no sistema solar, mas nenhuma localização no mundo se compara
ao planeta Terra. E Deus é a razão de tudo isso, fazendo desse planeta o nosso campo evangelístico. Mas o distanciamento entre o crescimento dessa população e o evangelho que pregamos é muito grande, considerando que nos últimos 100 anos a população mundial cresceu 300%, saltando de 2 bilhões para 8 em 2022, enquanto o evangelho caiu de 35% para 32% no mesmo período, deixando claro que precisamos pregar muito mais do que pregamos até agora, porque o campo é muito grande e o nosso compromisso por Deus é muito maior. E precisamos mostrar a Bíblia para o mundo, sem dela tirar uma só palavra. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que no mundo, ainda hoje, existem perseguições ao cristão como na época de Cristo. Vocês sabem que ainda existem regiões onde a pregação é feita boca a boca, de geração a geração, em pleno século XX. Não é possível que isso esteja acontecendo, mas infelizmente acontece. E isso existe, porque a Bíblia não chegou até eles. Mas, para que vocês tenham uma ideia, não é preciso tirar a palavra da Bíblia como mensagem indica, porque se você não conhece a palavra e não conhece a Bíblia, você age de maneira diferente. E se você age diferente, automaticamente a mensagem bíblica está sendo esquecida. Essa é a realidade pura. Agora, precisamos ser um imitador de Cristo, pregando o Evangelho no mais elevado conceito e sabedoria bíblica. E aqueles que se intitulam profeta têm que dar os seus testemunhos, como acontecia na época de Daniel, Ezequiel e José de Egito. O mundo pode até mudar, mas a palavra da Bíblia permanece a mesma, porque as suas mensagens são divinas e dela não pode ser mudada. No início da civilização, as pessoas achavam que o sol se movia em torno da terra, mas quase 5 séculos depois, Nicolau Copérnico descobriu que a terra é que girava em torno do sol e que a terra gira sobre si própria. E Galileu também confirmou esta terra. Mas ninguém até o dia de hoje falou sobre a ciência bíblica e o mistério que envolve toda ela. Então todos nós precisamos estudar a Bíblia e meditar sobre ela, porque ela é o manual que nos dá a direção que o mundo precisa. E até o dia de hoje ninguém conseguiu contrariar o que nela está escrito. Cristo é o único caminho que nos leva a uma vida próspera e abençoada, mas muitas vezes diferente da vida que você viveu até hoje e que continuamos vivendo. Cristo curou doentes, deu vista ao cego, multiplicou pães e peixe, e hoje Ele ainda continua operando os milagres que Ele operava antes. Existem regiões onde o Evangelho chega e vai transformando a vida das pessoas. E eu vou contar um exemplo clássico da Nigéria. A Nigéria é o maior país da África, mas ali ela está dividida entre 2 setores, a parte sul e a parte norte. A parte sul é dominada pelos cristãos que recebem prosperidade, que levam uma vida de abundância e que Deus está presente na vida deles. Mas na parte norte estão os islâmicos, onde faz de tudo para acabar de vez com o povo cristão que permanece ao sul. E a briga é constante. E com frequência, aquele pessoal do sul é envolvido de tal forma que aquele povo do norte, ao chegar até eles, começa por incendiar suas casas,
destruir famílias e acabar com tudo que é de melhor, que de melhor existe na vida deles. Tudo aquilo que Deus colocou na vida deles para que servisse de exemplo, para que os outros pudessem acompanhar. Mas, infelizmente, a perseguição daquele povo do sul é muito grande e continua até hoje. E aqueles que conhecem o Evangelho procuram desviá-lo de tal forma que aquele povo possa ser desviado. Infelizmente, essa é a realidade do mundo de Jesus. Nós não podemos de maneira alguma permitir que isso aconteça no nosso meio. Porque nós nascemos para viver com Cristo e sem Ele nós não teremos a menor chance de sobrevivência e de permanecer na palavra. Eu quero agradecer a vocês, porque vejo que vocês estão aqui e aqui se reúne o povo de Deus. É um local onde Deus escolheu, onde Cristo escolheu para que Ele pudesse ser adorado, para que Ele pudesse derramar as bênçãos sobre vocês, sobre cada um de nós, e dizer aonde precisamos ir, porque somos falhos. Todos nós temos as nossas falhas e precisamos corrigi-las, porque ela entristece muito o coração de Deus. Eu peço a vocês que se coloquem de pé enquanto... Glória a Deus, aleluia! Santo é teu nome, Senhor. Querido Pai, obrigado pela sua palavra, Senhor, e que ela possa ter alcançado os corações de todos. Abençoa, Senhor, a nossa família e a nossa igreja, e vai visitando os hospitais e promovendo curas, Senhor, como na época de Jesus, porque Tu és um Deus sempre presente. Então, Senhor, cura esta nação, cura este povo, Senhor, que vive longe de Ti. Cura esta pessoa que está desenganada em um leito de hospital. E alcança, Senhor, todos aqueles que vieram em busca de um milagre que aqui se encontra. Porque aqui está reunido o Teu povo, Senhor. Aqui está o povo de Deus. E que vieram aqui para Te louvar e receber Tuas bênçãos. Abraça, Senhor, os nossos governos e o nosso país, para que seja um país mais justo, onde não haja tanta violência e a corrupção não se prolifere dentro dele. E visita, Senhor, a nossa casa e faça morada dentro dela. E nos ajuda a ser fiel a Ti até o último dia da nossa vida. E que a pregação de hoje, Senhor, tenha sido a manifestação do Teu poder na vida de todos nós. E em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor.